Que fazemos do Mestre? Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Emmanuel comenta essa passagem. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que acompanhava, no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada afora, iguais a inúmeros administradores de Galiléia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até ao fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Na bela lição de hoje, aprendemos com Emmanuel de que forma devemos lidar com o Cristo, buscando-o para a realização das obras divinas na terra, e não pelos interesses, pelas mesquinharias, pelas posições de poder, exigindo provas do céu ou pedindo simplesmente a satisfação das nossas facilidades, dos nossos caprichos. Emmanuel reflete de maneira aprofundada sobre a pergunta que Pilatos fez ao povo: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ele então pergunta para nós, na sociedade atual, que fazemos do Mestre Divino? E aí elenca vários exemplos em que os ociosos querem que Jesus os forneça a satisfação das aspirações de menor esforço. Os vaidosos querem a exibição, os insensatos a aprovação dos seus desvarios. A multidão
quer apenas os pães multiplicados para satisfazer o estômago. Muitos querem atormentá-lo como os fariseus fizeram, pedindo sinais do céu. Muitos, como Jairo, suplicarão bênçãos e, ao mesmo tempo, irão descrer. Alguns ainda, ao modo de Judas, examinarão o Cristo apenas para a própria dominação. E muitos, como a esposa de Zebedeu, indagarão ao Mestre sobre os lugares no céu para os seus filhos. Haverá ainda aqueles que acompanham Jesus na estrada, mas pedem benefícios e consolações e não aceitam ouvir as verdades cristalinas. Alguns ainda levantarão as mãos aos céus, mas fugirão quando solicitado o sacrifício e o testemunho. E a grande maioria, segundo Emmanuel, age conforme Pilatos, perguntando o que fará de Jesus e acabando por crucificá-lo, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Finaliza então Emmanuel solicitando que sejamos como Pedro, que seguiu Jesus até a morte, como Paulo, que se ergueu na estrada do erro e colocou-se a caminho da redenção, mesmo perseguido e apedrejado, a fim de que não façamos do Cristo apenas um benfeitor que cura e protege, mas sim transformando-o no padrão permanente da nossa vida, como exemplo e modelo de cada dia. Que nós todos possamos então abandonar as práticas do passado, de colocarmos Jesus como um mero cumpridor dos nossos caprichos, das nossas aspirações, e sim segui-lo dando testemunho, sacrificando de nós mesmos para a implantação do reino de Deus na terra, dando exemplo para as pessoas de verdadeiros cristãos. Dessa forma estaremos, sim, honrando o nome do Mestre e fazendo dele o exemplo de cada dia, ao invés de utilizar o nome do Cristo para satisfazer as nossas aspirações e despreocuparmos com a reforma interior. Graças damos a Ele, o nosso Salvador, o nosso Mestre, e que possamos a cada dia ouvir essas palavras de Emmanuel e dos amigos espirituais para realizarmos a vontade do Pai na terra, cumprindo nossos deveres na família, na sociedade e vencendo as nossas paixões a cada dia, pouco a pouco, até que nos sintonizemos com Jesus 24 horas por dia. Que assim seja.